Quero convidar você, por favor, a abrir comigo o livro de Ruth, por favor. Ruth, capítulo 1, a nossa temática é a beleza do cuidado. Começamos hoje em Ruth, capítulo 1, o que fazer quando a calamidade bate à porta. Nós estamos em Ruth, capítulo 1, diante de uma família que muito bem poderia ser nossa família, que experimenta sofrimento atrás de sofrimento, calamidade atrás de calamidade. E esse capítulo 1 de Ruth nos ensina como lidar com o sofrimento ou com a calamidade quando ele chega. Porque o sofrimento e a calamidade não são um si em nossas vidas, mas um quando. Mais cedo ou mais tarde ele vem, não envia e-mail, não te manda o WhatsApp, estou chegando, ele simplesmente aparece. Embora o livro de Ruth registre fatos que têm acontecido no século XII a.C., 1200, 1100 a.C., você pode perceber que a situação por Noemi e os personagens do livro de Ruth, em muitas situações, se assemelham com a situação que a gente vive, ou com as situações que nós poderemos viver. Por essa razão, que essa temática, como enfrentar os tempos da calamidade, que decisões a gente tem que tomar quando o tempo da calamidade chegar. O versículo 1 já nos mostra que esse pessoal desse texto vivia uma época de grandes incertezas. O verso 1 começa nos dizendo: no tempo, nos dias em que julgavam os juízes. Mais que nos trazer uma data, o propósito do autor é nos mostrar uma época de grande incerteza. O povo de Israel havia sido retirado do Egito, havia entrado na terra prometida, a terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão. E quando o povo entra na terra prometida, eles estavam vivendo uma grande crise de identidade. Eles cultuavam a Deus, o Criador dos céus e da terra, mas eles também cultuavam a Baal e sua esposa, a deusa Astarote. Os judeus, por terem vivido 40 anos no deserto, tinham a imagem de Deus como Deus pastor, o Deus que conduz suas ovelhas nos meios das dificuldades, em meio às dificuldades, e as protege. Agora Israel estava estabelecido numa terra, e eles precisavam viver da agricultura. E os cananeus cultuavam Baal e Astarote, que eram deuses da agricultura. A prática de culto dos cananeus era marcada por orgias, por bacanais religiosos. Eles diziam que, como os deuses no céu têm relação o tempo todo, e o sêmen dessa relação dos deuses é que produz fertilizar a terra, nós aqui embaixo precisamos, através das relações religiosas, marcadas por muita sexualidade desenfreada, estimular os deuses do céu a também terem relações, a fim de fertilizar a terra. Essa era a crise do povo de Deus, entre cultuar o Deus verdadeiro e entre cultuar Baal e Astarote, a fim de que o livro de Juízes, que é um livro antes de Ruth, termina dizendo o seguinte: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que entendia. Era uma época de total desgoverno, era uma época de grande crise econômica, de grande crise de identidade religiosa. O povo o verso nos traz é que era um período de grande houve fome na terra. Alguns intérpretes bíblicos dizem que essa fome justamente resulta do desejo de Deus trazer seu povo para cultuá-lo. Porque o que acontece? Se o povo cultua Baal e Astarote, e cai chuva do céu, e as plantas Astarote. Então o povo se mistura com os cananeus de sua época, cultuam Baal e Astarote, não cai chuva do céu. Deus
fecha as comportas do céu. Deus corrige, pune seu povo, a fim de que esse povo entenda que quem faz as nossas vidas serem mantidas, quem derrama a chuva dos céus, é o único Deus verdadeiro. Ele não é só o pastor que conduziu seu povo pelo deserto, ele é também aquele Deus que dá produtividade à terra, que envia chuva sobre justos e injustos. Então essa fome foi também enviada por Deus, pedagogicamente, para corrigir seu povo de um desvio terrível. E a gente percebe que diante dessa situação tão complicada, de um povo que não está definido em sua fé, de um povo experimentando um problema socioeconômico gravíssimo, a gente percebe que uma família, que muito bem... Os versos 2, havia um homem em Belém. Esse homem sai de Belém e vai habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. O versículo 2 diz que esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Eles tinham 2 filhos, um se chamava Malom e o Quilion. Moravam em Belém de Judá, eram da tribo de Efraim e foram para a terra de Moabe e ficaram ali. O nome para o judeu é muito importante. Elimeleque significa Deus é. O DNA de seu próprio nome. Eu confio em Deus para cuidar da minha vida. Ele vai para a terra de Moabe, que cultua um Deus chamado Amos. Era um Deus que exigia que o sacrifício fosse você pegar os primogênitos, os primeiros filhos que nascessem, esmagar os ossos enquanto estivessem vivos e inseri-los em arqueologia moderna. Encontrou recentemente na região onde ficava a terra de Moabe, pequenos vasos de barro com boca bem estreita, cheio de esqueletos de crianças ali. Elimeleque, contrariando o seu nome, sua identidade, Deus é meu rei, ele diz: eu quero buscar solução para os meus problemas, para a fome que assola a minha terra, para essa angústia. O Deus Camos. As consequências dessa decisão de Elimeleque são terríveis. Estão registradas do verso 3 ao verso 22. O versículo 3 nos mostra que a calamidade chega, e chega severamente. Essa mulher perde seu marido. Elimeleque é recolhido. Noemi se torna viúva. O versículo 5 diz que se não bastasse a crise de fome, a crise de identidade de seus 2 filhos, enterra Malom e enterra Quilion. Se não bastasse tudo isso, nos versos 7 até o verso 14, essa mulher amargando a viuvez, e o fato de não ter mais ninguém, ter que viver da mendicância, da ajuda de pessoas, essa mulher precisa abrir mão de suas 2 noras. Ela chama Orfa e chama Ruth e diz: eu não tenho mais filhos, eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu perdi tudo. Eu vim próspera da terra de Israel e agora eu não tenho mais nada para te oferecer. A minha vida se tornou uma calamidade, sofrimento atrás de sofrimento, dificuldade atrás de dificuldade. Vão embora, sirvam aos seus deuses. E essa mulher, tomada pela tristeza, minha vida foi amargada. Quando ela retorna para Belém, as mulheres, já 10 anos sem verem Noemi, olham e dizem: peraí, está um pouco mais velha, está um pouco diferente, calejada, aquela não é Noemi? Ela diz: não, meu nome não é mais Graciosa, esse é o significado de Noemi, meu nome agora é amargurada. Morada em mim, a tristeza agora é o alimento da minha alma, meus dias se tornaram difíceis, eu fiz as malas há 10, 12 anos, cheia de expectativa, cheia de esperança, para ter um futuro pródigo, promissor na terra de Moabe,
E lá eu só colhi desgraça. Enterrei meu marido, enterrei meu primeiro filho. Vou viver da mendicância. Eu não sou mais agraciada por ninguém. Eu sou. Me chamem Mara. Isso não é possível, gente. Isso é uma possibilidade na vida de todos nós. A morte chega nessa família. E a morte é terrível para a realidade de todos nós. O Woody Allen, um famoso cineasta americano, filósofo existencialista, esse dia chegar. Eu não tenho medo da morte. Eu só não quero estar lá quando ela chegar. Essa mulher experimenta destruição atrás de destruição. E a pergunta que a gente tem que fazer, e o texto registra, é: como Noemi reage às diversas calamidades que assolam a vida dela? A primeira reação de Noemi está no versículo 6. Ela faz o caminho de volta. O versículo 6 começa nos dizendo: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Ela faz o caminho de volta para o lugar que deveria ter saído. Ela volta para a presença de Deus, ela volta para a terra onde Deus era o rei. E não segue o caminho da mulher de Jó diante da calamidade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Segue o caminho de pessoas que viram suas costas a Deus. Ela volta-se para Deus, ela faz o caminho de volta. E sempre, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando a calamidade bate à nossa porta, o caminho que nos é proposto é um caminho de retorno. E perceba que a maioria das calamidades que essa família enfrenta não tem nada a ver com Deus. Eles estão colhendo frutos de sementes que eles plantaram. Em palavras muito simples, a gente faz as besteiras e no final das contas, de quem é a culpa? Deus. A gente toma decisões equivocadas uma atrás da outra e depois de quem é a culpa? Gride, a gente atropela sinal amarelo, sinal vermelho, a gente é teimoso e de quem é a culpa? Deus. E como é que a nossa teologia ruim se porta para resolver os problemas da calamidade? Em primeiro lugar, deve ter algum pecado escondido em minha vida. Só que Deus não me fala qual é esse pecado escondido, e aí eu não acho esse pecado escondido para me arrepender. O resultado é frustração. Porque não é isso? Aqui se planta. Só que eu também não sei qual é o mal que eu fiz. Ninguém me fala qual é o mal que eu fiz. Aí eu procuro e não acho, procuro e não acho. O resultado disso? Desespero. Noemi não toma nenhum desses caminhos. Ela faz o caminho de volta. Ela retorna para o lugar de onde nunca deveria ter ido. O caminho do filho pródigo. Tomou decisões equivocadas uma atrás da outra. Feriu o amor do pai, feriu o amor de sua família, feriu a comunhão de sua cidade. E lá no chiqueiro, comendo lavagem com os porcos, olha para o céu e num instante de sanidade diz: eu quero voltar para a casa do pai, porque lá há graça e há amor. É o caminho de volta. A segunda atitude de Noemi é diante da calamidade, Noemi toma uma postura de fé. E o texto do capítulo 1 de Ruth nos mostra essa postura de Noemi, no mínimo, através de dois comportamentos dela. O primeiro comportamento é a maneira como Noemi compreende os fatos. No versículo 13 e depois do versículo 20, Noemi diz, acompanhe comigo o versículo 13, por favor. Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomar marido. Ela está falando com as suas noras. Não, filha minha,
porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja o versículo 20, por favor. Porém, ela lhes dizia, depois que voltou para Belém, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Isso que Noemi fala é de extrema importância, gente. Porque Noemi não interpreta propósitos. Noemi está dizendo, Deus tem sim poder, autoridade, autonomia, dá muito mal. Deus tem sim o poder, a liberdade, a legitimidade para me alçar aos céus, encher-me de prosperidade e me levar à ruína. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele entender. Eu não aceito isso, eu decreto aquilo, eu ordeno isso. Deus é Deus e Ele faz o que lhe agrada. Isso, as palavras delas são de dor, são de angústia, são de tristeza, mas não são de ausência de fé. Despejou contra mim sua vontade, porque é da vontade dele. O Todo-Poderoso tem controle sobre a minha vida. Ela compreende os fatos. Ela compreende que há um Deus que governa todas as coisas. Como é importante isso? A segunda reação de Noemi, que revela a sua fé, nos versos 20. Veja o versículo 20, o que ela diz. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor... Por duas vezes, em 2 versículos, ela usa a expressão El, o Todo-Poderoso. O que isso quer dizer, gente? Essa expressão é usada lá um homem velho, com uma esposa estéril, sem filhos, e Deus diz, eu trarei um filho a vocês, e por meio desse filho, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Eu sou o Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1, ele está dizendo, embora a minha situação seja de grande calamidade, embora da perspectiva humana não haja solução para mim, embora a minha causa seja, em letras garrafais, impossível, eu confio no Deus que governa a história e pode renovar toda circunstância. Eu confio no Deus que trouxe a vida a um velho amortecido e a uma mulher estéril, e por meio desse casal fez nascer uma grande nação. Eu confio a minha causa, apesar de não ver perspectivas e nem solução, a esse Deus que não desampara aqueles que o buscam. Eu confio no Todo-Poderoso da história. Embora minha vida seja marcada por desespero, tristeza, amargura, pessimismo, eu ainda creio em mudar o que for necessário. Compreendem nisso, gente? A terceira e última maneira como Noemi reage a situações de calamidade, no versículo 6. Viu Noemi que Deus se lembrou do seu povo e lhes deu pão. Noemi não ouviu que voltou a chover lá em Israel. Noemi não ouviu que as circunstâncias políticas, sociais, econômicas melhoraram. Noemi ouviu que Deus
voltou a ser buscado, voltou a ser honrado por seu povo, e por isso Deus fez cair chuvas do céu. Provisão, voltaram a ter. Noemi se lembrou da providência de Deus, que no meio da calamidade permanece presente, amparando, essa é a terceira. Faço o caminho de volta. Eu já errei demais. Quanta cabeçada eu dei. E olha um pouco para a sua estrutura de vida. Queridos, praticamente que diariamente, eu estou lidando com casamentos em falência. E a explicação é uma só, e muito simples. E eu falei sobre isso hoje de manhã. Teologia medíocre. É homem que não sabe, ou não desceu da mente. E Cristo amou, já era formada de gente que não era digna de receber amor, admiração e cuidado. É um amor que se sacrifica, que se dedica em prol do outro e santifica, mesmo quando o outro toma decisões e atitudes desprezíveis. Eu tenho uma atitude de amor, de valorização. Do outro lado, mulher, honre teu marido como Cristo, como a igreja honra a Cristo. Seja suporte do teu marido. Pare de disputar poder, pare de gritar com ele, pare de desrespeitá-lo na frente dos filhos, pare de descredibilizá-lo. Pare com essa amargura. Quebrem essa cadeia de orgulho, de vingança autoimposta dentro do lar, disputa de território, para ver quem fala mais alto, para ver quem domina mais, ver o ruído na qual vocês estão se metendo e o mal que vocês estão causando para gerações. Haja terapia para menino que hoje cresceu. Haja terapia para menino hoje grande que cresceu em lares terríveis. Haja terapia. Cresceram, se tornaram homens de negócio, homens pródigos na sociedade, mas com as emoções à flor da pele, em frangalhos, porque cresceram em lares diminutos, lares pequenos. Dia por dia. Pastor, ora por mim, eu oro. É por porque a gente vai dando cabeçada atrás de cabeçada e depois Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Essa mulher faz o caminho de volta, porque ela sabe que Deus perdoa, Ele é o Deus da providência. Essa mulher tomou uma atitude de fé. Ela compreende que Deus é soberano para fazer o que lhe apraz. Essa mulher sabe que Deus é todo-poderoso, ainda que a sua causa seja impossível. Deus pode restaurar o que for necessário. E essa mulher sabe que quando um povo se arrepende, Deus se lembra e dá pão. A pergunta é: qual será a nossa reação diante da calamidade? Buscaremos soluções humanas? A gente vai encher as malas, ligar para a empresa de mudança e mudar para Moabe? Ou a gente vai acusar Deus de ter nos feito sofrer? Faremos de Deus culpado pelos nossos erros? A que Ele colocou no coração de Noemi, a solução está no único lugar, em Deus.
e a Ele é quem eu devo buscar. A calamidade vem, gente. Um amigo meu, no primeiro ano de ministério, foi visitar uma família, uma mulher com seus 2 filhos. O marido era antigo funcionário da Cachego, a Cachego fechou. Homem de meia idade, não conseguiu trabalho. A fome começou a reinar em casa. Inclusive vai vendendo, né? Geladeira, fogão. A última coisa que vende é a televisão. Foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Por fim, desmontou a cama, pegou o estrado da cama, fez lenha para fazer comida em casa. Não suportando aquela situação desesperadora, aquele homem tira a sua vida. Quando esse pastor amigo, no primeiro ano de ministério, chega àquela casa, o que ele encontra é uma casa despida, filhos nus, tão despidos quanto aquela casa, vivendo a absoluta calamidade. E não é só a morte, gente. Veja as outras calamidades de Noemi. É você ir perdendo o seu poder aquisitivo e ter que viver cada vez com menos, vendo seus recursos todos sendo dilapidados. A idade chegou, a enfermidade vem, não há recursos. Calamidade, calamidade, calamidade. Quero sugerir 3 aplicações. A primeira delas é: se seu coração está amargurado pela calamidade que cerca seu lar, o caminho é o caminho de volta. Volte-se para o Deus da providência. Ele governa céus e terra. Volte-se. Em nome de Jesus, volta. Em segundo lugar, creia que Deus tem poder para nos sustentar e preservar, mesmo durante a calamidade. Essa é a Eu sei que a tua mão e o teu cajado me. Salmo 3. Ó Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Como tem crescido o número dos meus inimigos. Porém, tu és aquele que é a cabeça. Tu és o escudo. Creia que Deus tem poder para nos sustentar e preservar durante a calamidade. E por fim, deposite sua esperança no Deus Todo-Poderoso, como Ruth fez. Quem é Ruth? A nora de Noemi. Vai embora, minha filha. A miséria tomou conta da minha vida. Por isso irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O Todo-Poderoso sustentar a sua vida. E se eu estiver contigo, com o Todo-Poderoso, Ele também sustenta. De calamidade, de angústia e de desespero, que já cercou você de algum tempo para cá. Eu quero te convidar, se você tem saúde para isso, a ficar de joelhos. Se não, você pode só fechar seus olhos onde você está. Mas eu quero te convidar a ficar de joelhos e dizer: Deus, minha situação de calamidade, perda de poder aquisitivo, problemas de saúde no meu lar, bobagens que eu cometi, traí minha mulher, traí meu marido. Deus, meu lar se tornou morada do mal. Nossa, é um lar infernizado. Pai, não sei mais o que fazer.
Você pode dizer: Deus, eu só quero voltar para o Senhor. Eu reafirmo minha confiança em Ti. Eu não sei quando isso vai terminar, mas eu quero dizer que eu dependo da Tua mão a me sustentar todos os dias, em todo o tempo. O Senhor pode fazer novas todas as coisas. Eu creio, eu deposito minha confiança nisso, eu creio. Fale de sua calamidade a Deus, fale, pontue-a, e nessa noite, e reafirmar a sua fé, crendo que Deus é soberano, para dar o bem e o mal, mas crendo acima de tudo que Deus é todo poderoso, Ele pode renovar todas as coisas, e nos sustentar durante a jornada.